Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Choremos pela Argentina. Antes de iniciarmos os trabalhos, quero mandar um grande abraço para Joelma M. de Oliveira, que mandou-me um superchat na minha última live, só que foi no finalzinho e eu não vi, então peço desculpas a Joelma M. de Oliveira e mando-lhe um grande abraço. Ela disse, melhor professor da história do YouTube. Muitíssimo obrigado, Joelma. Beijo no teu coração. Quero também mandar um abraço para Célia Aparecida Peton. Ela pediu, manda um abraço para mim também, professor. Um grande abraço para o senhor. Grande abraço, Célia. Deus te abençoe, querida amiga. No final deste vídeo, prometo mandar mais alguns abraços. Então é isso, meus amigos, choremos pela Argentina. No sábado, Martín Guzmán, ministro da Economia, renunciou e ontem o Alberto Fernandes, o presidente argentino, empossou Silvina Batakis como nova ministra da Economia, em meio a uma tempestade quase perfeita que se anuncia naquele país. Vejam só, a inflação anual da Argentina está na casa dos 60%. Anotou aí? 60%. E a dívida externa está em 44 bilhões de dólares. E por falar em dólares, os argentinos são obrigados a comprar o dólar azul, já que o dólar oficial é restrito. Os argentinos não têm acesso a qualquer momento a uma pequena cota que se pode comprar. Então, os argentinos, para não ver o seu dinheiro virar pó, o peso virar pó, são obrigados a comprar o dólar azul, chamado dólar blue, ou então o dólar paralelo. Claro, comprá-lo no paralelo. Só que o dólar no paralelo, pasmem, senhoras e senhores, chegou ontem à cifra de 260 pesos a unidade. O argentino está desembolsando 260 pesos. É verdade que baixou um pouquinho no final do dia, para comprar uma única doleta. Para os amigos terem uma ideia do que é isso, em março de 2022, ou seja, neste ano, o dólar oficial estava custando 113 pesos. Para comprar um dólar oficial, o argentino gastava 113 pesos. Só que há uma cota muito pequena, então o argentino que poderia comprar um pouco acima dessa cota, via-se obrigado a ir para o dólar blue, que na mesma época custava 200 pesos. Vejam a diferença. Quase pouco mais de 80 pesos de diferença entre um dólar e outro. Ontem, repito, foi a 260 pesos. É o governo de esquerda facilitando a vida do cidadão, não é mesmo? Mas esperem um pouquinho. Hoje, o Banco Central da Argentina anunciou que a projeção de aumento para os aluguéis neste mês será de 58,15%. Imaginem que um argentino que pagou, digamos, $1.000 de aluguel no mês passado, terá que pagar 1.581,50 este mês. É mole? É para chorar ou não é para chorar? E é claro que diante de um quadro gravíssimo como esse, não se fala em outra coisa na Argentina, senão na renúncia de Alberto Fernandes e todo o seu governo, claro. Aliás, os argentinos estão marcando para sábado, dia 9 de julho, uma manifestação monstruosa em Buenos Aires para justamente isso, pedir a renúncia de Alberto Fernandes. E aí, você acha que Alberto Fernandes renunciará? Bem, vejam o que aconteceu na Venezuela. Quantas vezes o povo foi às ruas em massa pedir a renúncia de Hugo Chávez e também, e principalmente, de Maduro. E o que aconteceu?
pobreza não assusta os socialistas, não é mesmo? Porque eles apostam justamente na pobreza. Esta miséria toda que a Argentina está vivendo e aumentará, claro, muito mais nos próximos meses, é tudo o que os socialistas querem, porque depois, quando todos ou a maioria do povo estiver igualado na miséria, bem, basta vir as benesses, as bolsas, porque boa parte do país já estará leiloado mesmo para outros grandes blocos econômicos, como blocos chineses, blocos asiáticos, blocos americanos e europeus, enfim, viver-se-á de Bolsa Família e as riquezas, claro, serão subtraídas. É assim em todo lugar. Não é por outra razão que nós costumamos associar o socialismo, o comunismo, né? Vamos falar aqui o português correto, com uma invasão de gafanhotos. Pobre Argentina. E aí, Alberto, vai renunciar ou não? Aqui de boa, esperando a renúncia de Alberto Fernandes. Agora vejam que interessante, essa notícia saiu hoje no Jornal da Cidade Online. Diz o seguinte: finalmente o preço dos combustíveis está caindo. Na Argentina, não, em todo o Brasil. O teto do ICMS só sobre os combustíveis agora é de 17%. O governo limitou para 17% o ICMS sobre o preço do combustível, contra os mais de 30% que foram praticados até agora pelos governadores. Pois é. Bolsonaro conseguiu o que parecia impossível, diz o JCO, sobretudo em ano eleitoral. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia acelerou a inflação mundial, sobretudo com relação aos derivados do petróleo. No entanto, aqui, Bolsonaro conseguiu o milagre de baixar o preço dos combustíveis. O Brasil está comemorando, certo? O brasileiro está super eufórico, certo? Errado. Nem todo brasileiro gostou disso, claro. Tem uns com o rosto muito torcido em relação a este milagre do governo Bolsonaro, como, por exemplo, a ministra Rosa Weber, do STF. Ela determinou que o Executivo explique em 10 dias por que motivos está limitando a cobrança do ICMS em 17%. Se você fosse Bolsonaro, responderia o que exatamente? Ora, para aliviar um pouco a carga sobre o povo brasileiro, senhora ministra. Seria o mínimo a se dizer. Que pergunta cabulosa, não é mesmo? Por que você está baixando os preços, homem? Parece brincadeira, né? Só levando na base da brincadeira. Agora, a ministra, se tivesse poderes globais, teria que chamar às falas gente como, pasmem, Joe Biden, que está fazendo de tudo lá na América para baixar o preço dos combustíveis. Bem, pode-se alegar o seguinte: ano eleitoral, Biden tem aí as eleições de meio de mandato, assim como o presidente Bolsonaro, que luta pela reeleição, então é uma política de conquistar eleitor, evidentemente, só que não. Se o preço do combustível não for baixado, independente de campanha política ou não, tanto Estados Unidos quanto o Brasil e o resto do mundo param, porque mais gente está tentando reduzir o preço dos combustíveis, como Olaf Scholz, recém-empossado na Alemanha, não está em campanha, como Macron na França, que também não está em campanha, entre outros tantos. Acontece que o presidente Bolsonaro não está fazendo isso porque é ano eleitoral. Desde o primeiro dia de seu mandato, ele tem procurado exatamente isso: tirar o Estado das costas do pobre trabalhador. Pois é, mas enfim, a ministra Rosa Weber não gostou e pediu 10 dias de explicação. Por falar em Joe Biden, vejam que interessante. Em 2019, o presidente Donald Trump estava vencendo uma guerra contra a China.
Uma guerra comercial, claro, mas estava dobrando o império do sol nascente, que muitos dizem que é o Japão. Não, é a China. Estava dobrando, vergando o poderio imperialista da China na área mais sensível daquele país, ou seja, o bolso. Tanto lá como cá, a parte sensível é sempre o bolso. De que forma? Sobretaxando os produtos chineses que entravam nos Estados Unidos, principalmente matéria-prima. O aço, por exemplo, Donald Trump conseguiu sobretaxar para poder competir no mercado com o seu próprio aço. Isso levou uma grande preocupação à China, porque as empresas norte-americanas que produziam seus bens lá na China a custo muito baratinho, tinham então, com a possibilidade de sobretaxação de preço, um produto não competitivo no mercado norte-americano. E isso obrigaria as maiores empresas americanas na China a voltarem para a pátria amada, os Estados Unidos. Grandes empresas já acenavam com essa possibilidade. Precisamos deixar a China de volta para os Estados Unidos ou então para algum outro paraíso aqui da Ásia, mas na China não dá mais, porque os produtos que nós fabricamos aqui serão caros nos Estados Unidos, e isso nos levará, de certa forma, a grandes prejuízos. A Chevrolet, por exemplo, que fabricava na China, estava entre a cruz e a espada, ou abandonava a China, ou então diminuía e muito o preço dos seus veículos para competir dentro do seu próprio mercado, o mercado norte-americano. Foi uma batalha difícil, mas Donald Trump estava vergando a China. Hoje, exatamente hoje, um dia depois do dia da independência, os Estados Unidos renderam-se, perderam a guerra, abandonaram essa batalha e deram vitória à China. Prestem atenção nesta matéria, publicada hoje pela RT. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está disposto a eliminar algumas das tarifas sobre as importações chinesas introduzidas pelo malvadão Donald Trump. A matéria não usa esse adjetivo. Para aliviar a inflação e a alta do dólar, que está quebrando recordes nas últimas décadas, informou o Wall Street Journal. Segundo a imprensa, a Casa Branca está prestes a concluir uma revisão obrigatória das tarifas alfandegárias sobre mercadorias chinesas impostas pela primeira vez pelo ex-presidente do país norte-americano, que argumentou que era necessário penalizar o gigante asiático por supostas práticas comerciais desleais. O Washington pode anunciar sua decisão já no final desta semana. Ou seja, anunciar que entregou os pontos, que perdeu a guerra, que enterrou definitivamente todas as conquistas, ou pelo menos, ou quem sabe, a última conquista de Donald Trump, que foram capazes, a Casa Branca e o pântano, de esmagar, destruir. Pois é, Biden vendeu-se para a China. E aqui, quando a matéria diz desleal, uma batalha desleal, era porque a China sobretaxava os produtos norte-americanos. A importação de produtos norte-americanos da China tinha um custo muito alto, muito elevado em taxas. E os Estados Unidos, que usava da política de Obama, recebia os produtos chineses quase sem taxa nenhuma. E foi exatamente aí, neste ponto, que Donald Trump colocou o seu dedo. E a China tremeu. Só que, vejam que interessante, talvez esse termo desleal deva ser um tanto quanto ampliado, porque justamente quando a China perdia a batalha comercial, surgiu o Covidão, que atrapalhou e muito a vida de Donald Trump. E, coincidentemente, depois do Covidão, a China conseguiu, pasmem, senhoras e senhores, conseguiu colocar um grande amigo seu na Casa Branca. Coincidência, não é mesmo? Pois é, choremos também pelos Estados Unidos, por que não?
Bem, eu vou ficando por aqui, lembrando aos amigos, claro, que devemos rezar pela Argentina, por Israel, por Estados Unidos, mas também pelo nosso presidente Bolsonaro, que agora terá que se explicar por que está tirando uma carga tributária injusta das costas do povo. Ah, sim, eu falei que tinha mais abracitos para mandar. É verdade, tenho mesmo. Quero mandar um abraço para o Marcelo Alessandro Ferreira, que disse o seguinte: Professor Belém, admiro muito seu trabalho, seu conhecimento, sua cultura. Após me inscrever em seu canal, acompanho diariamente as suas publicações. Considero que elas agregam muito conhecimento à minha pessoa e uma excelente fonte de informações. Desejo boa saúde e bem-estar para o senhor e sua família. Muito obrigado, Marcelo Alessandro Ferreira. Mas, professor, diante de tudo isso, gostaria, com muita humildade, que o senhor descrevesse 3 coisas boas que o presidente Bolsonaro fez para a nação brasileira, tendo em vista os mais necessitados. Obrigado, professor. Obrigado eu, Marcelo Alessandro Ferreira. Um grande abraço. Conselho dado, pedido feito, pedido atendido. Amanhã eu virei aqui com uma live para falar de 3 coisas que Bolsonaro fez. Ok? Então, espero contar com a presença de todos os amigos na live de amanhã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike também. Não tem problema. O importante é interagir. Até depois.